Olá, eu sou Rediane Nascimento, presbítero na Igreja Brasil para Cristo, aqui no Mandaqui. E para mim é um grande prazer estar juntinhos com vocês nessa série Conectados com a Palavra. Para mim é uma grande honra estar aqui trazendo algo para nós aprendermos cada vez mais na Palavra do Senhor. Então quero te convidar a você, junto comigo, nesses 8 capítulos que tem o tema Israel, uma semente transformada. Então desejo que todos vocês sejam ricamente abençoados. Bom, gente, deixa eu falar um pouquinho aquilo que nós vamos conhecer nesses capítulos. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a legislação, sobre a Constituição, que Abraão, que era avô de Jacó, Isaac, que era pai, e o próprio Jacó, eles estavam sujeitos. Por isso que muitas coisas que aconteceram na Bíblia, a gente muitas vezes passava os olhos e a gente não entendia. Mas nesses capítulos nós vamos entender um pouquinho sobre o que era a história ali que acontecia, tanto em Ur dos Caldeus, no Egito. Então quero convidar vocês a pegar a sua caneta, o seu caderno de anotações e você anotar tudo e também pesquisar. Não fique somente com a fonte que eu te der. Pesquise, busque cada vez mais a palavra do Senhor. Seja curioso, porque a palavra do Senhor, ela está cheia de curiosidades para você aprender juntinhos com o Espírito Santo de Deus. Então, eu quero te convidar às sextas-feiras, está comigo, sexta-feiras à noite, está comigo no Conectados com a Palavra. Vai ser um grande prazer adentrar as portas da sua casa e sentar aí juntinhos com você na sua sala para junto nós aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor.
exaltarei para sempre. Você pode cantar isso? Eu te exaltarei para sempre, bendirei, te exaltarei para sempre. Eu te exaltarei para sempre, bendirei, te exaltarei para sempre. Eu te exaltarei para sempre, bendirei, te exaltarei para sempre. Eu te exaltarei para sempre, bendirei, te exaltarei para sempre. Eu te exaltarei para sempre, bendirei, te exaltarei. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Só Ele é digno. Eu te exalto, Para sempre. para sempre. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, para sempre. Vamos declarar quem Ele é. Vamos comigo cantar. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz. Ele venceu na cruz, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador. Aleluia. Mais uma vez vamos declarar: Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa e o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és Quero viver minha vida. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida em ti. Só Tu és Senhor. Tu és meu Deus de paz. Quero viver minha vida. Olá, que bom que você ainda está aí no Conectados com a Palavra. E nós chegamos ao nosso episódio de número 3, que é Israel, uma semente transformada. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o crescimento das mudas. Mas que mudas são essas? São os filhos de Jacó. Então, fique aí que nós vamos embarcar nessa viagem da família de Jacó. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia de Gênesis 29, do 31 ao 32, Gênesis 29, 31 e 32, e vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim, Lia ficou grávida e deu à luz a quem deu o nome de Rubem, pois disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora meu marido vai me amar. Esse episódio nós vamos trazer uma ótica de como os filhos de Jacó, eles nascem. Como que era essa família? Uma família que tinha muitas lutas, muitas disputas. E por que eu trouxe esse texto?
Porque nós vemos que Jacó, ele era um homem fértil, ele era um homem fecundo. Lia, lembrando vocês que Lia não era a esposa amada. Portanto, Lia era uma esposa fecunda, era uma mulher que gerava filhos. E a palavra também fala sobre Raquel, a quem Jacó muito amava. Porém, Raquel, ela era uma mulher estéril. Então, relembrando vocês que nos episódios passados, Jacó trabalha por Raquel 7 anos. Ao final desses 7 anos, quando Jacó, ele está ali na noite de núpcias, quando no dia seguinte, imagina, né, sem energia elétrica, sem a televisão ali para iluminar, né, então no dia seguinte, ele vê que Labão tinha enganado ele. E Labão, ao invés de dar por esposa a Raquel, Labão entrega a Lia. Então Jacó, ele trabalha mais 7 anos pelo amor de Lia. E lembrando vocês que nos episódios passados, nós comentamos muito sobre o Código de Nuce. O Código de Nuce, ele traz uma legislação para aquele povo antigo, para a alta Mesopotâmia. Então, eles seguiam ali o Código de Nuce. Porém, eu fui pesquisar no Código de Nuce, tá? Essa imagem do Código de Nuce, eu fui pesquisar se essa lei, ela era válida no Código de Nuce, aonde a filha mais velha não poderia, a filha mais nova não poderia casar, enquanto a filha mais velha não casaria. Então vocês viram aí o Código de Nuce, vamos ver mais um pouquinho aqui. Tá? Isso é muito importante, né? Muito importante porque nós vimos a veracidade ali que era a legislação daquela época. Lembrando vocês que o Código de Nuce, ele foi descoberto no século XIX. Então, muitas pessoas ficaram sem essa informação. E voltando aqui, tá? Eu fui pesquisar ali na questão da lei conjugal, no Código de Nuce, e não tinha essa lei, aonde a filha mais velha tinha que casar primeiro do que a filha mais nova. Então eu fui até a defesa de Jacó, nós fomos, e eu fui falando, olha, Jacó não é bem assim, aquele enganador. Agora nós vemos na vida de Labão um verdadeiro enganador. Imagino eu, Labão recebeu 7 anos de trabalho gratuito de Jacó, e aí ele começa com as suas expertises, ele começa com os seus jeitinhos e encontra um jeito de segurar mais um pouquinho Jacó, mais 7 anos. Porém, Jacó, ele trabalha mais 7 anos por Raquel. Só que tinha uma situação. Raquel era uma mulher estéril. Porém, Lia, ela gerou um filho, gerou Rubem, foi gerando filhos até gerar Judá. E Raquel, ela não gerava filhos. Então, Raquel, ela muito se entristecia todos os dias. Porém, ela vai usar a legislação ali da sua terra. Agora sim, ela vai usar o Código de Nuce. Aonde diz, ali, se eu não me engano, no capítulo 12 do Código de Nuce, que quando uma mulher, ela era estéril, ela tinha o direito de pegar uma serva sua e dar ao seu marido, para quê? Para que ele coabitasse com aquela serva, e ela tinha assim, como se fosse uma barriga de aluguel. Então, os filhos que nascessem daquela serva, eles pertenciam à sua senhora. Mas vem cá, gente, pensa comigo, que balaio de gato, hein? Que balaio de gato. Então Jacó, certa vez, ele fica bravo com Raquel. Porque Raquel, dia após dia, falava, Jacó, eu não gero filhos. Jacó, e agora? E agora? E Jacó chega a falar para Raquel, Raquel, por acaso eu sou Deus para te dar um filho? Porém, Raquel, ela não desiste. E aí, depois dos 4 filhos de Lia, Raquel, ela entrega a sua serva, a Bila, tá? Ela entrega a Bila, e aí Jacó, ele coabita ali com Bila, e nasce um filho.
E aí esse filho, a Raquel, ela toma para ela, né? E ainda fala: Deus ouviu a minha oração. Mal ela sabia que Deus tinha uma promessa para a vida dela também. E por que eu falei de Rubem, falei de Bila? Porque no decorrer, quando nós fomos desenrolando aqui a história da família de Jacó, esses nomes serão importantes. Então é bom você anotar, você guardar, e para daqui a pouco a gente voltar a esse assunto. Lembrando vocês que em Gênesis 29, 31 e 32, ali nós vemos a mão de Deus sobre a vida de Jacó, sobre a vida de Lia e sobre a vida de Raquel. Amém? Jacó, um homem que tinha uma promessa de Deus. Lia também tinha uma promessa de Deus. Deus não desprezou Lia. E Raquel era uma mulher estéril que precisava ser tratada pelo Senhor. E Lia continua dando filhos, gerando filhos para Jacó. Tá? Você pode confirmar em Gênesis 30. Então, peço para você fazer as suas anotações, tá certo? Gênesis 30, de 1 a 6. Tá? Então, anota aí. E diz assim a palavra, né? Vou ler só o versículo 1. Diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário, eu morrerei. Então nós vemos aqui uma situação que Jacó tinha que tratar em sua família. Jacó, ele estava com as mãos atadas, que no versículo 2, olha o que Jacó fala. Jacó, ele fala assim: então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Jacó, ele começa a ficar bravo com aquela mulher que ele tanto amava. Que aquela mulher que ele olhou e logo se enamorou pelaquela mulher, se apaixonou pelaquela mulher. Nós temos que entender que casamento é algo maravilhoso e é da parte de Deus. Mas também vão ter situações que às vezes pode até nos tirar do sério. Mas Jacó, ele se mantém firme. Ele se mantém firme, continuando debaixo da promessa de Deus. Porém, Deus, ele é um Deus misericordioso. Deus, ele não se esquece de nós. E vendo Raquel, que Bila deu filhos a Jacó através do seu ventre, ela ficou muito feliz e adotou o filho da sua serva, e por meio dessa barriga de aluguel, Raquel se sentia mãe. Olha só que situação. Porém, apesar de todos os filhos de Jacó, seus filhos eram muito diferentes uns dos outros. Eles tinham personalidades bem individuais. Cada um, ele tinha ali características diferentes, e eu vou te explicar por quê. Uns eram filhos de Lia, a rejeitada. Outros, filhos de Bila, a serva. Outros, filhos de Zilpa. Imagina, a palavra não diz da onde Bila veio, da onde Zilpa veio. Então cada uma cuidava dos seus filhos, educava segundo os seus costumes, segundo os costumes que teve na casa dos seus pais. Então a gente vê assim um caldeirão, né? Um caldeirão de informações, tudo dentro ali da casa de Jacó. Porém, a palavra, ela não fala sobre as filhas de Jacó, tá? A gente só vai saber de uma filha, Diná. Porém, com certeza, Jacó teve outras filhas. Então a gente vê assim, o caldeirão que era, né? E quando fervia aquele caldeirão de costumes dentro da casa de Jacó, meu Deus, e isso trouxe muitas disputas entre os irmãos, tá? Então, nós vamos ver agora as esposas e os filhos de Israel, tá bom? Eu vou falar para vocês, vão anotando aí. As esposas de Israel, no caso de Jacó, era Lia,
Raquel, Bila e Zilpa. De Lia nasceu Rubem, Simeão, Levi e Judá, a primeira leva, né? Depois nasceram Isacar, Zebulon, e fala também, dá uma referência à Bíblia, da sua filha Diná. De Raquel veio José e Benjamim, porque Deus teve misericórdia de Raquel. Ela gerou filhos para Jacó. E de Bila veio Dan e Naphtali. E de Zilpa, Gade e Azer. Então quero salientar para vocês que estes nomes estão na ordem de nascimento. E imagina vocês, as mudinhas de Israel. Esses filhinhos, as crianças quando nascem, são puras, são inocentes, mas depois vai crescendo, vai formando o seu caráter, vai formando as suas características. E porém, Deus, ali dos 12 filhos que Jacó teve, Deus levanta 12 tribos. Porém, nós vamos ver que, em especial, José, ele não vai ter uma tribo em Israel. E nós vamos ver também que Levi, eles não terão uma tribo em Israel. Tá? Se você for pegar a palavra do Senhor com todos os desdobramentos que aconteceu tanto com os filhos de Jacó, depois com as tribos de Jacó, aí nós vamos ver por que são 12 tribos, né? Quem que o Senhor coloca no lugar desses dois, tá certo? E as características de cada um dos filhos de Jacó permanecem também como características das tribos. E Israel identifica cada tribo conforme a identidade de cada filho. Então você pode conferir essa palavra que está em Gênesis 49, de 1 a 28. Gênesis 49, de 1 a 28. O que diz em Gênesis 49, de 1 a 28? As bênçãos que Israel deu aos seus filhos. E essas bênçãos, elas são carregadas ali para as tribos de Jacó. E cada filho recebe uma porção diferente, e esses filhos formam uma tribo, e se desenvolve em torno do patriarca Israel. Cada tribo, cada filho, se coloca ali ao lado do seu pai, e ali, cada filho, eles formam um clã, formam uma família. Agora vamos voltar um pouquinho e falar sobre Rubem. Gente, o primogênito de Jacó era Rubem. Porém, há uma situação aonde Rubem começa a ver a disputa entre a sua mãe e a sua tia Raquel. E certa vez, Rubem, ele foi ali no tempo da colheita, colher trigo, e ali ele encontra umas frutas chamadas mandrágoras. E essas mandrágoras, se você for pesquisar aí no Google, vocês irão ver que eles dizem que essas frutas, elas têm poder afrodisíacos, né? Deixa o homem mais viril. E aí Raquel, na hora que viu aquelas frutas, ela chegou para Rubem e fala: olha, eu quero essas frutas. E Rubem: não, essas frutas são da minha mãe. Não, você vai me dar essas frutas. Aí Rubem correu lá e contou para sua mãe. E aí Lia vem até Raquel e fala: olha, você já roubou o meu marido. Você já roubou o carinho, o amor de Jacó. Agora você também vai roubar as frutas que tenho. E aí Raquel, ela usou da sua expertise, lembra, né? Filha de Labão, né? Então Raquel também era muito esperta. E ela falou: então vamos fazer o seguinte: você me entrega as mandrágoras e você pode dormir essa noite com Jacó. E ela entregou as mandrágoras. E aí Raquel, ela come daqueles frutos. E depois ela vem gerar filhos, né? Ela gera José.
Muitos associam a mandrágoras com a gravidez de Raquel. Eu vejo pela mão de Deus, porque Deus ouvia o choro de Raquel. Porém, a gente vê também nas características de Raquel que ela precisava ser tratada. Ela precisava ser chacoalhada em muitas situações da sua vida. Eu não estou falando que Deus pesou a mão sobre a vida de Raquel. Tem muitas situações que nós passamos que é um tratamento de Deus para nós. Porém, o Senhor ouve a voz de Raquel. E aí ela dá filhos a Jacó. E o primeiro foi José. E voltando aqui um pouquinho sobre Rubem. Quando Rubem cresce, eu não sei aquilo que estava no coração de Rubem. Eu não sou onisciente. Porém a palavra, ela fala que Rubem, ele subiu até o leito matrimonial do seu pai e coabitou com Lia, a mulher do seu pai. Ele trouxe maldição para sua casa. Ele trouxe maldição para a casa de Jacó. Porém, nesse momento, ele perde a primogenitura de Deus. E agora sobrou Simeão e Levi. Lembra que eu falei sobre a Diná? Quando Israel está saindo ali, saindo de Padã Arã, ele está indo rumo a Canaã. Ele para numa cidade chamada Siquém. E ali, o príncipe de Siquém, o filho do rei, ele olha para Diná, a filha de Jacó, e se apaixona por aquela menina. E ali, eles coabitaram. E os irmãos de Diná, lembrando vocês que é Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, eles ficam muito indignados. Porém, Simeão e Levi, eles armam um motim, eles armam uma revolta. E a história é essa. Eles chegam: pai, é o seguinte, o príncipe de Siquém quer casar com a nossa irmã. E Jacó, ele via com bons olhos esse casamento, um ajuntamento entre os povos. Porém, eles usaram também de expertise. Falaram: olha, ele só casa com a nossa irmã se circuncidar. E a circuncisão é pegar a pele do pênis do homem e cortar aquela pelinha. E ali aqueles homens, eles têm um prazo para recuperação. E eles pegaram esses homens à covardia e mataram todos os homens quando eles estavam fracos. Então Simeão e Levi trouxe também maldição sobre a vida, sobre a família de Jacó. E aí sobra Judá. Mas eu vou falar de Judá em outro episódio. Vai ser um tempo especial que nós vamos entender um pouquinho mais sobre a vida de Judá. E encerrando, as profecias de Israel mais tarde se cumprem. Um exemplo é a tribo de Judá, que desse povo são tirados reis e governantes. Por quê? Nós vamos ver no próximo capítulo, que Judá, nos próximos episódios, que Judá, ele não é um homem, assim, um homem perfeito, porém Deus acha alguma coisa em Judá que nós vamos ver juntos, tá? Estou dando spoiler aqui do próximo episódio, mas nós vamos ver juntos. E esse estudo carece de mais pesquisas. Tudo aquilo que eu falei, eu espero que você anote, eu espero que você faça uma pesquisa mais a fundo, para que você entenda mais o pano de fundo, o panorama bíblico que está ali sobre a vida de Jacó, sobre as tribos de Jacó, a formação deste povo. Aqui começa a formação do povo de Israel. Então peço para que vocês não contentem somente com essas palavras, mas busque mais, leia mais a palavra do Senhor, pesquise mais a palavra do Senhor. Você vai encontrar muitas coisas que estão encobertas para você
mas serão reveladas pelo Espírito Santo de Deus. E eu encerro esse capítulo dizendo que por mais que teve muitos problemas pessoais, entre irmãos, entre pais, entre filhos, Deus honra a palavra que saiu da sua boca e preserva o povo de Israel. A palavra de Deus, ela não volta vazia, sem antes cumprir tudo aquilo que apraz. Tanto é que hoje em dia o povo que mais cresce no mundo todo é o povo judeu. O cristianismo, da onde veio o cristianismo? Veio da região de Israel. Qual que é o livro que mais se lê no mundo? É a Bíblia. Então, para a gente ver que Deus tem um carinho muito especial por esse povo. E nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós também olhamos a este povo e estudamos a palavra do Senhor. Então, por causa da palavra de Deus, nós temos as bênçãos eternas em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Que o Senhor continue falando poderosamente ao seu coração. Isso que eu faço aqui é uma introdução para que o Espírito Santo, ele tenha liberdade para ministrar a sua vida. Glória a Deus, que bom que você esteve até aqui com a gente. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça para nós orarmos ao Senhor. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra. Tua palavra que são bênçãos em nossas vidas, nos enriquece e não acrescenta dores. E que em nome de Jesus, os meus irmãos venham ser bem alimentados pela tua palavra. Que gere em cada um deles, Senhor Deus, o despertar para conhecer mais a tua palavra. E que em nome de Jesus, Senhor, cuide de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Deixo com vocês um forte abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau. Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos num ponto crucial aqui da nossa ministração e também um ato de louvor que nós vamos entregar ao nosso Deus. Nós estamos para falar sobre os dízimos e as ofertas. Lembrando vocês que o Antigo Testamento traz sobre a revelação do Espírito Santo de Deus, a ministração sobre dízimos e ofertas. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós ali vemos judeus maduros, cristãos maduros, que entregavam os seus dízimos e as suas ofertas e iam mais além. Eles entregavam muito mais ao Senhor. Então, entregar os dízimos e as ofertas é um ato de louvor a Deus. Eu quero ler um texto com vocês que está em Atos 2, do 42 até o 47, e diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, vou dar uma ênfase, louvando a Deus e cantando com simpatia, e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É dessa maneira que nós temos que viver. É dessa maneira que a alegria de podermos entregar algo ao Senhor tem que estar em nossos corações. E cabe a nós entregar aquilo que pertence ao Senhor, os dízimos e as ofertas. Então quero te convidar, mas com muita alegria, a você entregar a sua oferta e o seu dízimo.
E está aparecendo na sua tela as contas da nossa igreja para você materializar essa obra tão abençoada, tão linda que o Senhor confiou em nossas mãos. E eu quero orar pela sua vida. Então gostaria que você levantasse a sua mão, fechasse os teus olhos e oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti para entregar aquilo que te pertence, os dízimos e as ofertas, porque a nossa vida nós já entregamos em Tuas mãos e nós desejamos ser mordomos fiéis. Por isso, usa as nossas vidas e que nós possamos entregar aquilo que te pertence com alegria. E nós te agradecemos, porque se hoje nós estamos entregando, porque foi o Senhor que colocou em nossas mãos. Por isso receba, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, os nossos dízimos e ofertas que estamos colocando diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Então faça deste modo, entregue aí a sua oferta, o seu dízimo e seja feliz, seja abençoado no Senhor. O choro e o lamento, as dores deste mundo, as lágrimas dos olhos enxugará. Lá sempre haverá festa, alegria imensa. Meus irmãos, minhas irmãs, que bom que vocês estiveram juntinhos com a gente. E nós chegamos ao final de mais um episódio dessa série Israel, uma semente transformada. Eu conto com vocês às sextas-feiras. Eu peço humildemente para que você compartilhe a este estudo a outras pessoas. Compartilhe o link da nossa programação àqueles que você deseja alcançar com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te agradecer por toda a atenção que você deu a nós e que todas as sextas nós vamos continuar com essa série e que o Senhor venha enriquecer cada vez mais a nossa vida com a sua palavra. Gente, muito obrigado você que abriu as portas da sua casa para nós adentrarmos com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor continue guardando. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, que em nome de Jesus Cristo nós venhamos aprender mais da Tua palavra, porque a Tua palavra ela é preciosa, preciosa àqueles que falam, preciosa àqueles que ouvem, e que cada vez mais o Teu Espírito venha trazer a revelação sobre as nossas vidas da Tua palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Gente, deixo com vocês um forte abraço e um grande beijo no seu coração. Tchau, até o próximo capítulo.